Olá, você está no Notórios Podcast. Eu me chamo Francisco Luna. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Notórios. Eu me chamo Josiane Luna. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito relevante: inteligência financeira. Você não ouviu errado, é inteligência financeira mesmo. O quanto o descontrole emocional interfere nas nossas finanças. Existe uma diferença, né, entre educação financeira e inteligência financeira. Né? Explica para nós qual seria essa diferença? O inteligência financeira, ele está diretamente ligado ali o emocional da pessoa. O quanto ela vai gastar naquela emoção do momento dela. E a educação financeira está diretamente ligado aos usos, o costume, ao que ela aprendeu sobre o dinheiro. E a inteligência financeira é como gastar o dinheiro, né? A parte técnica, né? Educação financeira, né? E a inteligência seria o emocional. O nosso emocional, então, interfere diretamente nas nossas finanças, na forma como nós gastamos o nosso dinheiro? Ah, com certeza. Influencia. Quanto mais emocionalmente eu estou para fazer alguma coisa, eu tenho a tendência a gastar mais. Experimenta ir no supermercado com fome. Né? Então, Verdade. experimenta ir na padaria, assim, querendo comer muitas coisas e lá só comprar um pão. Então, assim, o emocional influencia muito. E é o que as empresas também fazem, né? Elas mexem com o nosso emocional para nos induzir a fazer as compras. Isso é Aí verdade. tem que ver o quanto nós estamos blindados emocionalmente para não cair nessas armadilhas. Quanto temos esse equilíbrio, né, emocional para não. Isso é verdade, isso acontece muito. Mexe com o lado afetivo, né? Com necessidades que às vezes nem temos, mas que acaba surgindo, resgatando, vindo assim de crenças, né? Lá atrás que a gente vem, que a gente carrega dentro de nós e muitas das vezes nem sabemos que elas estão ali dentro, né? E também o quanto nós conseguimos ter o autocontrole quando nós saímos com alguém, estamos acompanhados, para não gastar além do que precisa ou gastar com o desnecessário. O quanto a pessoa, né, que está ali conosco, ela pode influenciar nós a gastarmos. Porque quando a pessoa é equilibrada emocionalmente, tem esse equilíbrio emocional, por mais que seja influenciada, ela ou que esteja no ambiente influenciável, né? Ela se controla, né? Ela fala assim, não é minha necessidade, não preciso disso, não vou comprar. Mas se há esse desequilíbrio, então, emocional, a pessoa compra mesmo sem ter a Ela necessidade. compra sem ter a necessidade. Nós vemos aí muitos escritores, muitas pessoas falando que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Uhum. Então, assim, emocionalmente, intelectualmente e financeiramente. Então, por exemplo, se eu saio com um colega que ele pode não ser financeiramente, vamos dizer assim, bem estabelecido, mas é gastador, a minha tendência é gastar também. Então, se ele comprar, por exemplo, vai na padaria e ele compra X lanche, eu vou querer um lanche igual o dele. Então, mesmo que isso interfira, é o emocional que está ali nos dominando naquele momento. E é independente ali se eu tenho condições É financeiras ou não. involuntário, né? A gente sempre quer, são os padrões que a sociedade nos coloca, né? Ou Uhum. nós temos que ser iguais ou nós temos que ser É superiores. verdade. Então, o que nós precisamos? Manter o emocional estabelecido e controlado, por quê? Quem precisa saber, a única pessoa que precisa saber e a única pessoa que precisa estabelecer sou eu. Então, se Sim. eu estou bem comigo mesmo, não tem problema. Se eu tô com um amigo, ele vai comprar um lanche lá X e eu vou comprar, por exemplo, uma esfirra, um cachorro quente, alguma coisa que difere de valor. Isso faz todo sentido mesmo, né? Isso faz todo sentido. As nossas crenças em relação ao dinheiro, a forma como o dinheiro foi apresentado para nós, também influencia na forma como nós gastamos o nosso dinheiro? Sim, é uma coisa que a gente vem falando também desde os primeiros episódios, né? Sobre crenças e sobre hábitos. E tudo isso é, de certa forma, instalado, criado ali na nossa mente quando nós estamos ali na nossa formação.
né? Na fase de criança, na fase de adolescência, a fase de adulto já é uma outra fase, mas nós acabamos trazendo essas crenças para a nossa vida. E muitas delas, às vezes as pessoas até não conseguem se desfazer. Elas trazem essas crenças e levam para o resto da vida. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença sobre o dinheiro, né? Nós estamos falando sobre a inteligência financeira. Se tudo que eu vou comprar, se eu começo a falar, tá caro, e para o meu filho, ele vai instalar um drive na cabeça dele que aquilo ali tá caro. Eu falo que tá caro, mas eu compro, então aquilo ali é um drive instalado que eu vou reclamar por causa daquele valor. É aquela questão, né? Quando a gente saía com os nossos pais ou com alguém, alguma coisa assim, a pessoa pode ter o dinheiro, mas ela acha caro aquilo ali. Então, é uma forma, é um mecanismo de defesa do emocional da pessoa. E tudo isso foi instalando, né, na nossa mente, vai instalando na mente do ser humano desde criança, e que quando cresce, quando na fase adulta, isso vem influenciar no modelo, no modo como eu administro as minhas finanças, né? E muitas vezes nós não temos nem noção de onde vem, né, certas atitudes que nós temos, né? Então, realmente, a forma como o dinheiro foi apresentado para nós, o relacionamento ali no ambiente em que nós vivíamos quando criança, isso vem a influenciar muito hoje na forma como nós administramos as nossas finanças. Sim, influencia diretamente. Tudo que eu faço de criança até a fase de adolescente e a fase adulto vai influenciar na minha vida. E com o dinheiro não é diferente. Então, nós precisamos ter muito cuidado e blindar a nossa mente para essas armadilhas, né? Hoje, as empresas, elas criam a necessidade. Então, por exemplo, eu posso não ter a necessidade, mas se eu estou passando no shopping e vejo uma empresa fazendo uma demonstração, ela está ali para criar a necessidade na pessoa. A pessoa pode ter um aparelho daquele, talvez mais antigo, mas ela cria necessidade para a pessoa comprar um aparelho novo, né, e fazer a substituição. Então, o mercado hoje é um mercado que nós temos que nos blindar e realmente ter uma posição, realmente ter aquela noção de que eu preciso e não preciso para me estabelecer financeiramente bem. Sim, um outro ponto dentro desse assunto é também tomarmos hoje com essa mentalidade, né, com essa virada de chave que nós temos tido, né, na nossa mente, com conhecimento, nós tomarmos cuidado da forma como nós agora apresentamos o dinheiro para as nossas crianças, né? Frases negativas, né? Tomar cuidado com a forma como nós falamos, né? Nós apresentamos ele para as nossas crianças, né? As crianças são o futuro, né? Então, tudo que é apresentado a elas hoje, ela vai levar ali para o resto da vida. 90% delas, né? 80% mais, vamos dizer assim, vai trabalhar tudo aquilo que ela aprendeu. Então, nós temos que ter cuidado, temos que cuidar delas, apresentar coisas boas, para que as próximas gerações também venham recebendo coisas boas das outras pessoas. Uma coisa que é bem comum de se ouvir, até hoje em dia, se ouve muito pais falando para os filhos ou crianças, né? De convivência, cuidado que isso daí que não vai quebrar esse celular aí não, pelo amor de Deus, porque é caro. E eu ainda tô pagando. Então, ou seja, uma frase que é até corriqueira de se falar, porque realmente tem que alertar a criança para ela tomar cuidado para não derrubar o telefone, né? Só que a forma como é falado demonstra o que ali para a criança? Tá instalando drive que, tipo, o celular é caro e foi difícil para comprar, é duro de comprar e eu vou comprar parcelado, ou seja, a dificuldade em comprar. Então, são todos drives que estão sendo instalados ali na mente da criança. E isso é um reflexo justamente do que eu acabei de falar, né? É o que a mídia e o marketing coloca a necessidade ali na pessoa. Então, por exemplo, se ela comprou um celular caro, às vezes ela nem poderia comprar. Sim, e ela comprou parcelado porque, vamos dizer assim, ela não tinha aquele dinheiro na hora. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, realmente, no que nós falamos para a criança. E, assim, a maioria a gente fala muito de bloqueios emocionais, a gente fala muito de pessoas que têm as crenças, e a maioria das crenças das crianças são colocadas pelos pais e pelos professores, né? Porque são os dois lugares que elas estão maior tempo.
É em casa ou na escola. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós transmitimos às nossas crianças para que elas possam crescer saudavelmente, mentalmente bem, né? Isso é verdade. E pegando o gancho disso daí, fala um pouquinho pra gente sobre a questão do que a frase, você compra o que você quer ou você compra o que o seu dinheiro determina? Essa é uma frase muito, vamos dizer assim, contraditória, né? Porque ela tem dois lados da moeda. Sim. Então, por exemplo, você compra o que você quer ou você compra o que o seu dinheiro determina? Né? Nós podemos falar aí de uma liberdade financeira. Hoje eu tenho, por exemplo, a liberdade financeira de chegar e comprar o carro que eu quero. Isso é, por exemplo, eu estou comprando o que o meu dinheiro determina. Não, eu não posso comprar X carro, eu posso comprar esse outro aqui. O dinheiro está determinando. Ou eu posso comprar o que eu quero. Aí entra muito o emocional, porque eu quero muita coisa. Então, por exemplo, pode ter pessoas bilionárias que querem comprar coisas que custam, se eu tenho 1 bilhão na conta, eu posso querer comprar uma coisa que tem que custa 2 bilhões. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós desejamos. Isso vem muito do que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos gastar, sim, desde o início da humanidade, né, das trocas de dinheiro e das trocas de mercadoria, mas nós precisamos ter essa visão do que nós precisamos comprar. É realmente o que eu preciso? Ou eu posso, por exemplo, não é aquela questão, eu posso comprar, por exemplo, uma caminhonete. Não, mas está muito cara, eu vou comprar um carro popular. Aí sim identifica o que eu posso comprar e o que o meu dinheiro determina. Entra a questão de você aceitar a sua realidade, né? Aceitar a sua real realidade financeira, as suas condições, e você sonhar sim, sonhar e buscar conquistar mais, mas o seu emocional, ter esse equilíbrio emocional para você comprar aquilo que é necessário ou aquilo que vai suprir as suas necessidades dentro das suas condições atuais. É isso? É isso, bem isso mesmo. Nós temos essa inteligência financeira e emocional de saber o que eu posso comprar e a hora que eu posso comprar. Ela se cruza ali, vamos dizer assim, ela tem esse contraste com quando a gente fala de educação financeira, mas está mais ligado ao emocional. Né? Na educação financeira, nós vamos estabelecer metas. Por exemplo, eu ganho R$ 1.000, 50% é mercado, 30% é despesas de casa, 20% é reservas financeiras, 10% é diversão. Então, a inteligência financeira diverge muito disso aí, que é a educação financeira. Um exemplo, se eu estou emocionalmente equilibrado, quando eu quero comprar algo, eu desejo comprar algo, mas eu me controlo ali, eu falo assim, não é minha necessidade, não vou comprar. Na hora você pode até ficar um pouquinho assim, triste ou pensativo, mas no outro dia, quando as emoções se aquietam, se voltam ao seu lugar, você fica com aquela sensação, nossa, ainda bem que eu não comprei. Né? Se eu tivesse ou você compra e fica lá guardado no guarda-roupa e dá ou no guarda-roupa, ou seja lá o que você comprou, que eu tava na mente aqui de comprar uma roupa. Eu pensei, mas não falei. Fica lá guardado. Mulheres com sapato. Fica lá guardado, né? E acaba não usando. Quantas pessoas têm roupas com etiquetas dentro do guarda-roupa? Aí nós tocamos num ponto muito importante, porque nós temos que olhar dois lados. Quando a gente está falando de inteligência financeira, e também temos a compulsão por compras, que é um item, por exemplo, também ligado na inteligência financeira. Então, se eu sou compulsivo por compras, que é uma doença, é claro isso, né, comprovadamente, eu vou comprar só por comprar. Eu vou comprar por sentir o prazer em ir lá e comprar. Ou às vezes nem é prazer, eu só tenho que ir lá e comprar e pronto, e acabou. Aí nós temos que ver também a questão que nós falamos no começo ali atrás. Se foi alguém que criou a necessidade no que eu preciso e no que eu quero comprar, ou se eu estou segurando, eu tenho dinheiro, eu posso comprar e eu estou criando na minha mente para economizar para um futuro que nunca vai chegar.
Então, a mente é muito cheio de armadilhas. Sim. Então, nós precisamos sempre trabalhar, ler e, vamos dizer assim, saber monitorar qual sentimento é esse que está dominando a nossa mente naquele momento. Sim, é verdade. E tem a questão que quando você compra algo, aí depois gera, no outro dia, gera aquela frustração, ou deu errado, ou o negócio não foi bem sucedido, ou poderia ter sido melhor, e daí começa a gerar aquela frustração. Ou seja, a pessoa comprou agindo pela emoção. Eu costumo dizer que na dúvida não faça nada. Ah, é verdade. Eu também carrego isso daí comigo. Então, por exemplo, quero comprar essa caneca. Nossa, mas eu queria talvez uma preta ou uma branca. Na dúvida, não compra. Agora, se eu chegar buscando uma caneca azul e ela tá lá, eu gostei dela, leva. Agora, na dúvida, nunca faça. Sim. Não só nas compras, mas em qualquer outra coisa. Na dúvida, não faça, que é a melhor opção. Sim, é verdade. E tem uma coisa que bloqueia, né, muitas pessoas e que muitas das vezes as pessoas nem sabem. A gente até falou um pouquinho, deu um início aí nesse ponto, que é sobre ter uma mentalidade pequena, uma mentalidade de escassez. Que por mais que a pessoa esteja ali num ambiente bacana, num ambiente legal, ou tendo muita fartura ali naquele momento, a mente dela tá assim, nossa, que desperdício. Nossa, podia ter usado esse dinheiro para fazer outra coisa. E ao invés de aproveitar ali o momento. Isso é ter uma mentalidade pequena e chega até a ser um pouco de ingratidão, né? Mas é por trás mesmo disso, tá? Essa mentalidade de escassez. Sim, essa mentalidade de escassez, ela vem muito ligado da infância da criança também até a fase adulta ou a fase que ela tiver. É aquela questão de sempre escutar em casa. E às vezes não é por mal, às vezes é porque a pessoa não tem mesmo. Às vezes não tem um alimento em casa, às vezes não tem, vamos dizer assim, uma condução para ir para o trabalho, tem que ir a pé. E as crianças ou as pessoas que estão perto ouvem aquilo ali, escutam e vai criando crenças na mente da pessoa. Então, quando ela vai para um lugar, ela cria aquele desconforto nela, do que ela fala assim, nossa, essa pessoa podia estar economizando nisso, porque muitas pessoas não têm, né? Então, assim, eu costumo dizer que a pessoa tem que vibrar em outra frequência. Então, por exemplo, se eu estou numa frequência equiparada, ali está bem. Né? Se eu estou numa frequência menor, me causou já o conforto, tá ali, tá tranquilo. Agora, tudo que envolve uma alta frequência, ela vai te tirar do desconforto. Então, vai fazer com que você pense e tenha que pensar de uma maneira diferente. Isso financeiramente, ou em trabalho, qualquer lugar. Então, tudo que causa o nosso desconforto significa que nós estamos saindo um pouco ali do que nós pensamos e nós precisamos mudar. Mas isso são drives instalados, né, nas pessoas. A gente fala muito sobre isso, né, sobre a questão emocional, que às vezes não é por mal, é porque a pessoa não tem mesmo. Né? Hoje nós estamos falando de um país aí com mais de 200 milhões de pessoas. Então, assim, existem pessoas de todas as classes sociais. A, B, C, D, E, a gente sabe que dos maiores para os menores vão diminuindo muito, então não é por mal, só que a pessoa precisa entender que ela precisa trabalhar a mente e trabalhar também fisicamente para sair daquela situação. Nenhuma situação é fixa, toda situação ela pode ser provisória desde o momento que eu, por exemplo, parei e não me acomodei. Né? Então nós temos que sempre vibrar numa frequência maior. E eu costumo dizer, estou num lugar onde eu estou vendo um desperdício, estou vendo alguma coisa. Né? Primeiro a gente agradece por estar naquele lugar. Né? Às vezes é uma oportunidade da gente sair de um lugar e começar a ver coisas diferentes. Né? A gente agradece aquilo ali e segue. Vamos ver onde que dá. Sim, é verdade. Vamos dar uma pausa agora para pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha aí para nós, que isso ajuda muito na divulgação, na entrega dos nossos vídeos, tá bom? E já compartilha também com aqueles seus amigos ou parentes que precisam ouvir sobre inteligência financeira, que tem dificuldades aí
que algum desses pontos a pessoa pode se encaixar, né, e aprender e crescer mais. Então já deixa o seu joinha aí e compartilha esse vídeo também. E essa semana nós fizemos uma comemoração meio Meio cômica. meio cômica, né? Nós comemoramos aí 100 inscritos no nosso Instagram, não é isso? Sim, é o que a gente sempre fala, né? Tem que comemorar as pequenas vitórias. Né? E para chegar nos 100 mil, a gente precisa passar pelos 100. Para chegar nos 100 mil, a gente precisa começar e passar pelo primeiro, né? Verdade. Então, assim, Foi uma brincadeira, foi uma brincadeira, mas algo sério. mas algo sério. Então, nós precisamos comemorar todas as nossas conquistas, né? E se você está nos vendo aí, os nossos vídeos têm muitas visualizações, mas também tem poucos inscritos no canal e poucos inscritos também na nossa rede social. Então, se inscrevam lá, dá essa credibilidade para nós e seguimos com o nosso tema. Verdade. O ser humano, ele não está preparado emocionalmente, nem para administrar o pouco, nem para administrar o muito, né? A gente vê muito... Ai, bateu aqui. A gente vê muito isso em relação à pessoa, vamos supor, nasceu como diz, né, o povo, um berço de ouro, né? Tem condições financeiras boas, mas deu uma quebra ali na empresa e chegou e... Né, teve uma decadência ali financeira. A pessoa entra em um total desequilíbrio, ou seja, emocionalmente ela estava tranquila enquanto tinha. A partir do momento que não tinha, desequilibrou tudo, ou seja, não tinha equilíbrio emocional para administrar. E acontece também o oposto, pessoas que têm pouco, mas vão e ganham um prêmio, ganham alguma coisa, né, e não conseguem ter equilíbrio emocional, inteligência financeira para poder administrar o muito. Então, o ser humano, ele nasce com esse total descontrole emocional. Esse é um descontrole, assim, também que vai muito de encontro com a educação financeira, né? Sim. Mas, por exemplo, eu preciso entender que, para eu administrar o muito, primeiro eu tenho que administrar o pouco. Então, muita gente aí que ganham prêmios, Mega Sena, ganham vários prêmios e com 2, 3 anos já perdeu tudo. Ou E às vezes fica dando uma situação pior do que era antes. Fez um investimento errado, alguma coisa. Então, assim, primeiro eu preciso administrar, que é a educação financeira. Aí eu vou trabalhar as duas formas juntos, a educação financeira com a inteligência financeira e emocional. Porque se eu tiver só educação financeira, eu vou conseguir. Não vou dizer que não vou, eu vou conseguir. Né? Mas eu posso ir muito mais longe com a minha inteligência financeira. Sim. E às vezes, o que dá para fazer? Se eu sou o descontrolado financeiramente, nada importa se estou numa empresa ou tenho uma renda um pouco maior, eu ter alguém para controlar. Sim. Então, por exemplo, pode ser que eu mesmo não consiga, mas eu contrate alguém. Hoje também nós temos empresas que fazem a gestão de patrimônio, fazem gestão financeira, que fica muito mais fácil da gente fazer isso. Então, é uma opção. Nós temos várias opções, né? O que basta é a pessoa querer e é o que eu sempre digo, a pessoa tem que pedir ajuda. Se ela vê que está com algum problema, é financeiro, tem que pedir ajuda. É descontrole financeiro e emocional, tem que pedir ajuda. Tudo nós precisamos um dos outros para conseguir resolver. Sim, porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas, né, que às vezes passam anos capengando ali na questão financeira, né? Aí não consegue sair das dívidas, quando acha que está ali entrando no equilíbrio, vem mais uma enxurrada de coisas de novo e já tem que fazer novas dívidas e você vê sempre essa pessoa nessa bola de neve. É porque o financeiro, ele é muito instável, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho as minhas despesas fixas. Vamos supor, uma casa hoje tem a despesa fixa. Uma casa com 2 pessoas, um carro e uma criança, né? Eu tenho uma despesa fixa. Eu tenho energia, eu tenho água, eu tenho internet, que hoje todo mundo, ninguém fica sem. Eu tenho um carro, né, que eu preciso pagar os impostos ali, mas tem as despesas extras, né? Se por acaso alguém bate no meu carro, eu tenho seguro, beleza, mas eu tenho que pagar a franquia. Se uma geladeira queima, eu preciso fazer uma troca. E isso é um ponto que nós, brasileiros, a gente nunca guarda uma reserva.
né? Eu não gosto de falar reserva de emergência, porque se a gente guarda para emergência, a emergência vem. Então, assim, é uma reserva de investimento, é uma reserva que eu vou ter ali para fazer coisas boas, mas eu sempre preciso ter. E isso vai do padrão. Se eu ganho um salário, eu tiro lá 5% e vou guardando de reserva. Daqui um ano você vai ter. Se eu tirar R$ 50 por mês, em um ano são R$ 600 que eu tenho lá guardado para fazer alguma coisa. Então, isso é muito importante, nós termos essa reserva e ter essa mente que alguma coisa pode acontecer e eu preciso estar preparado para não me descontrolar emocionalmente. Sim, mas o ponto que eu queria dizer é a questão assim, às vezes a pessoa vive nessa bola de neve, mas ela não tinha a noção de que isso poderia ser, de que poderia ser o emocional dela que está interferindo em ela destravar o financeiro dela, destravar as finanças. Porque muitas vezes pode acontecer esses imprevistos, né? Geralmente sempre acontece, sempre tem. Mas então, assim, é uma virada de chave, né? Isso que nós estamos falando aqui. Porque muitas vezes a pessoa não tem essa noção de que fala assim, nossa, realmente, meu pai falava isso para mim quando eu era criança. Então, será que a minha dificuldade de lidar com dinheiro tem a ver com aquilo que eu ouvia quando eu era criança? Então, assim, é a importância de estar assistindo, de ter a informação, de ter o acesso à informação, igual nós estamos levando, né, para as pessoas. Hoje a informação está muito fácil e muito rápida, né? Basta a gente Então, buscar, basta né? a gente buscar. E o principal de tudo é eu entender e virar a chave e falar, não, eu preciso mudar. Então, nós precisamos muito ter essa questão do aceite, né? E esse é um tema muito interessante, né? E eu queria perguntar para vocês que estão nos assistindo aí agora, né? Se seria interessante, talvez, nós fazermos uma websérie aí sobre gestão financeira, né? Nós temos a nossa websérie Despertar, né? Então, quem nos assistiu aí até agora, coloca no chat aí embaixo, coloca nos comentários se vocês acham interessante fazer uma websérie, talvez sobre gestão financeira. É isso aí. Sim. É muito interessante, né? É um tema muito relevante. Nós temos vários players aí falando, né, sobre inteligência financeira, sobre a gestão financeira. Mas, por exemplo, talvez o nosso público esteja começando agora também gostasse de ver outras opiniões, né? Sim, com certeza. Porque não é o quanto eu ganho, mas Como eu como eu gerencio o que eu ganho, gerencio o né? que eu ganho. Então, assim, tem E o que eu como. faço também para gerar um extra, Sim, né? Eu achei interessante, esses dias eu vi na internet até uma moça falando, na verdade estava falando ali sobre negociação, né? Por exemplo, eu já vi vários outros casos na internet, por exemplo, qual que é a meta dela? Ter um carro. Ela não tem o carro, mas o que que ela tinha? Ela tinha uma caneta. Aí qual que é a intenção? Ela ir fazendo trocas, por exemplo, vou trocar essa caneta por essa xícara, de produtos mais caros até chegar no carro. Então, assim, isso também destrava a pessoa que ela está sempre ali. Hoje em casa pode abrir o guarda-roupa, pegar um monte de coisa que não tem, vender, o que não dá para vender, não consegue vender, doa. E isso vai destravando. O que necessário é nós sairmos e começarmos a fazer isso. porque o acúmulo de crenças interfere também nesse acúmulo de objetos, de coisas que a gente tem que é desnecessário. Então, para vir coisas novas, nós precisamos tirar aquilo tirar o lixo, né? Vamos dizer assim, que está acumulado. Né? Se o guarda-roupa tá cheio, né, para entrar coisa nova, tem que soltar. Tem que soltar. Soltar, abençoar outras pessoas também, né? Então, assim, o que nós vemos hoje é que nós precisamos ter o equilíbrio financeiro, o equilíbrio emocional para gerenciar as nossas finanças de forma inteligente. Isso é muito prático e é muito legal. Eu realmente, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, deu muitos insights, assim, sabe? De como isso é realmente interessante, esse tema, e a gente aplicar e como isso muda nas nossas vidas, né? Porque quando a gente fala de financeiro, isso envolve toda a nossa vida.
Então, por exemplo, se eu posso não ganhar muito, vamos dizer assim, mas se eu tenho uma vida financeira instável, né, eu consigo sair um final de semana, não para, vamos dizer assim, aquela pessoa que vai esbanjar, mas eu consigo sair, eu vou comer um cachorro-quente, Sim. eu vou me distrair, vou tomar um sorvete, comer um pastel com caldo de cana, que é muito bom. Muito bom. Mas a pessoa precisa ter essa questão. E não, por exemplo, eu não vou sair porque senão eu vou gastar. Senão a mente dela vai ficar sempre ali. Sim. Eu acho que o dinheiro até corre, né? Ele Até não vem. corre, é verdade. Nunca consegue, Nunca né? consegue. É aquelas pessoas que nunca conseguem. Fala assim, eu nunca consigo fazer tal coisa, né? Às vezes o dinheiro está correndo dela. Sim, isso é verdade. Bom, mas vamos já chegando ao final, né, do nosso vídeo de hoje, do nosso episódio de hoje. Mas nós vamos deixar aí um conselho. Quer ter equilíbrio? Ande com pessoas, convive com pessoas equilibradas. Isso ajuda muito, né? Assim, nós sempre temos que estar com pessoas, vamos dizer assim, não vou dizer um nível acima, mas nós não podemos ser, vamos dizer assim, sempre se eu não quero ser sempre o mais inteligente da mesa, um exemplo. Né? Nós temos que procurar pessoas boas para andar. Preciso, às vezes, me distanciar de pessoas que gastam? Sim, preciso. É parente? Distancia. Se eu tenho essa dificuldade, eu tenho que distanciar. Sim. Então, assim, começar a andar com pessoas que... Fugir das tentações. Para fugir das tentações. As tentações são muitas. Mas nós vemos isso justamente para controlar o nosso emocional. Né? Então, assim, não tenho pessoas com quem andar. Comece a ler, comece a buscar, comece a pesquisar. O nosso podcast está aí para isso. Né? E justamente nossos episódios são... nós temos aí um objetivo de não fazer episódios longos, né, por enquanto, para que as pessoas possam absorver o nosso conteúdo. Então, assim, conecte-se com pessoas... vamos dizer assim, que vão agregar, não aquelas pessoas que vão nos levar mais para baixo e que vai fazer com que a gente gaste. Então, nós temos que escolher aí 5 pessoas e, eu quero me conectar com tal pessoa, é um empresário. Tá, não consegue diretamente, vai pelos lados, vai pelos conhecidos, até chegar na pessoa para extrair dela o que ela tem de bom para eu aplicar na minha vida. Isso entra até mesmo a parte de pedir ajuda, né? Fulano, eu tenho dificuldade nessa questão financeira, me ajuda. Né? Você que tem um pouco mais de conhecimento, eu vejo que você é equilibrado financeiramente, me ajuda. Então, ela já vai começar a passar mais tempo com essa pessoa, né? São 2 coisas, assim, vou acrescentar no seu conselho. Ela tem que ir, mas tem que ir de mente aberta. Sim. Porque se eu peço uma ajuda financeira e aquela outra pessoa fala assim... Olha, eu fiz uma análise aqui da sua vida financeira que você me passou, você pediu ajuda, eu estou aqui para te ajudar, mas aí nós temos 2 opções. Você vai ter que cortar isso e isso de gasto por enquanto e vamos trabalhar para fazer uma renda extra. Né? A pessoa tem que virar, ela tem que saber entender e saber que ela pode... para que ela possa prosperar financeiramente. Sim. Então, não adianta eu ir pedir ajuda achando que vai me dar uma receita de bolo que daqui semana que vem eu vou estar milionário. Não é assim. Não é. Então, assim, é tudo, cada passo, cada degrau a degrau, para que a gente possa chegar aí nos nossos objetivos. É o processo. Né? É o processo. E curtir o processo. E a gente aprende no processo. A gente aprende no processo. Então, eu quero pedir mais uma vez, se você ficou aí até agora... se inscreva no nosso canal, deixe esse like aí para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E eu já vou me despedindo, deixando aqui o meu boa noite, que vocês tenham aí um ótimo final de dia, de tarde, de noite, não sei qual hora você está vendo isso aí, mas o importante é que você está vendo e que tenha muita prosperidade financeira. E deixa um comentário aqui embaixo, se você gostou, não gostou, e talvez se você não gostou, não quer falar nada, ao menos coloque aqui de onde você está assistindo esse vídeo, de qual cidade você está, só para a gente ver aí onde está o nosso alcance. É isso aí, muito obrigado pela sua companhia, que realmente tudo que foi falado aqui hoje venha agregar, contribuir na sua saúde financeira, no seu equilíbrio emocional financeiro. Deus te abençoe, até a próxima. É isso aí, pessoal, até a próxima.